Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Skimming and Scanning. Os tópicos a serem abordados nessa aula são técnica Skimming, técnica Scanning. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer as técnicas de Skimming e Scanning, aplicar essas técnicas para a compreensão geral do texto. Bom, vamos começar falando um pouquinho da técnica Skimming. Okay? No processo de leitura, skimming significa examinar a superfície, as informações que sobressaem do texto. É uma leitura rápida do texto que identificamos seu assunto principal. Então, lembra que a gente falou lá na primeira aula que skimming é buscar a ideia geral do texto, tá? Nós passamos os olhos rapidamente procurando por pistas que possam nos ajudar a descobrir de que assunto se trata e se é relevante para nós. Bom, vamos falar um pouquinho de como é o passo a passo, para nós conseguirmos utilizar a técnica de skimming, ok? Vamos olhar aqui esse jornal. Esse jornal, vocês podem ver que é um pouquinho antigo, né, até mesmo pelo assunto, mas vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer, leia o título e subtítulo para descobrir o assunto principal do texto. Então vamos lá. O título é King Elvis Dead. Então, nós entendemos que está falando do rei Elvis Presley, né? Que aqui fala que ele está morto. Vamos ler o subtítulo. A Massive Heart Attack at Mansion. Então, aí a gente entende que foi um ataque cardíaco na mansão. Então, aqui a gente também localiza as palavras cognatas, palavras que se parecem com o português. Ataque, por exemplo, né? Ou mansion, de mansão. Então, a gente consegue fazer essa identificação e conseguir entender qual a ideia principal do texto. Tudo bem? Se houver imagens, que no caso desse jornal tem, observe para obter informações do tópico. Então a gente pode ver aí a imagem do Elvis Presley, que acaba nos ajudando a entender o que significa, do que se trata o texto. Aqui nós temos outro texto, né, que fala Facebook to hit 1 billion users by August 2012. Aqui no título a gente consegue identificar palavras que nós reconhecemos. Lembra das palavras cognatas que utilizamos? Facebook, por exemplo, billion users, né? Tá falando de usuários do Facebook. Então a gente já consegue entender sobre o que se trata o texto, né? Um percurso interessante também no processo de skimming é ler a última e a primeira sentença de cada parágrafo. Então vamos lá. If a social network giant Facebook continues on its current growth trajectory, it will reach 1 billion active users by August of this year. Digital Marketing Agency iCrossing predicts. Então aqui você leu a primeira sentença. Aí você pode ler a última também para você compreender a ideia geral do texto. Então você consegue entender pelas palavrinhas que você reconhece e pelo sentido geral do texto, lendo a última e a primeira, ok? Também leia por grupos de palavras e não palavra por palavra. Tá? Passe os olhos sobre o texto procurando uma palavra-chave. Outro processo do skimming também é passar o olho e procurar palavras que se repetem. Não precisa necessariamente ler palavra por palavra. Ler palavras que você entende que sejam importantes e relevantes para o texto. E por fim, elabore uma conclusão sobre o sentido geral do texto. Então, depois que você passou por todo esse processo, você vai anotar, fazendo anotações também é importante para que você não esqueça aquilo que você leu antes. Então, para você ter uma noção e uma compreensão geral do texto, tá? Passando por todos esses passos. Bom, vamos falar um pouco do scanning, que também é outra estratégia para nós fazermos uma leitura rápida do texto, tá? Scanning significa explorar, examinar, escanear um texto. Essa técnica também é rápida, porém com algumas diferenças. Você irá utilizá-los para achar uma informação específica, fazer uma varredura do texto e procurar detalhes e ideias objetivas. Enquanto o skimming, você vai fazer uma leitura rápida e superficial buscando uma ideia geral, o scanning você vai obter informações específicas, você vai procurar no texto informações que você precisa, tá ok? Ela é geralmente usada para procurar um número de telefone, ler um anúncio no jornal ou um anúncio de emprego, olhar catálogos ou fazer uma leitura rápida à procura de uma informação específica, ok? Bom, como que a gente pode fazer esse scanning numa leitura de texto? Olha lá, analise que tipo de informação você precisa. Então, primeira coisa é você saber o que você precisa naquele texto. É uma data? É um nome? É um lugar? É uma conta bancária? Então, você vai precisar identificar primeiro o que você precisa, né?
Vamos supor aqui que nesse anúncio de emprego que vocês estão vendo, a gente precisa encontrar que tipo de experiência é necessária para esse anúncio de emprego. Então, a gente vai procurar a palavra experience, que é a palavra de experiência. Então, você vai diretamente lá, User Experience Designer. Não há necessidade de ler todas as palavras. Lembrando que eu acabei de falar. Então, você vai especificamente procurar uma palavra, tá ok? Procure pistas para te ajudar, como título, palavras em negrito ou em destaques, né? Então, geralmente você precisa, o que você vai procurar no texto vai estar sempre em destaque, vai estar numa palavra em negrito, vai estar no título. Então, isso vai te ajudar muito no processo de scanning ser mais rápido e mais eficaz. Em caso de responder a questões, leia as questões primeiro para procurar a palavra que você precisa para responder. Então, leia a questão, veja aquilo que você precisa e procure exatamente aquilo que ele está pedindo pelas palavras. Não precisa ler todas as palavras. Procura por grupos de palavras que fazem sentido, que estejam respondendo aquela pergunta. Tá? É uma outra forma de você também responder de forma rápida e eficaz. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Skimming e Scanning. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.